Minha filha fica aqui escutando essas músicas aqui de desenho aqui. Ela é um bebê ainda, minha filha, né? Aí a pessoa imita. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 21 ao 22. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 21 ao 22. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 21 ao 22. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 21 ao 22. Vou dar um tempo até você achar. Acharam já? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 21 ao 22. Primeiras Coríntios, capítulo 11, versículo 21 ao 22, que diz assim: porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se, o que mesmo? E assim um tem fome e outro que embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezeis a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vós direi: louvar-vos-ei, nisto não vos louvo. E ao passo que há também quem se embriague. E o apóstolo Paulo não condenou aqueles que se embriagam em momento nenhum aí. O apóstolo Paulo só disse isso. Porventura não tem casa para vós fazer isso? Vamos para Gênesis capítulo 19, versículo 30. Gênesis capítulo 19, versículo 30 e o versículo 31. Gênesis capítulo 19, versículo 30 e o versículo 31, que diz assim. Esperar vocês encontrar, né? Gênesis capítulo 19, versículo 30 e 31. Gênesis capítulo 19, versículo 30 e 31. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre em nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida
conservemos a descendência de nosso pai. E o versículo até o versículo 38, quer dizer, né? É de Gênesis capítulo 19, versículo 30 até o versículo 38, desculpe, para vocês aí. É Gênesis capítulo 19, versículo 30 até o 38. A gente leu qual, hein? A gente leu o 31, não foi? Vamos ler o 32. Vendemos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos e descendência de nosso pai. Já tinha lido. E vamos ler o 33. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita, e deitou-se com ele e seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse a menor: Vês, aqui eu já ontem à noite me deitei com meu pai, demos-lhe de beber vinho também esta noite, e então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite, e levantou-se a menor e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Vou continuar no próximo.